Olá, bom dia, graça e paz. Que Deus abençoe a todos. É com imenso prazer e satisfação que nós estamos retornando com todos vocês aqui no desafio de ler a Bíblia em um ano. Que Deus abençoe esse dia e que Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos ler, falar, explicar, porque o desafio é assim: você lê e nós explicamos. Hoje nós vamos começar e terminar o livro do profeta Naum, um homem de Deus também, um homem que pregou, que falou muito forte acerca das coisas do nosso Deus. Então, a tradução do nome Naum é: o Senhor é o meu conforto. Então, nós não temos muitas informações aqui na Bíblia do profeta Naum, mas nós vamos ler aqui, falar acerca do livro dele. Então, o profeta, ele vai profetizar contra a cidade da Síria, que provavelmente esse profeta aqui, ali ele vai pregar acerca do século 6, o século 7 antes de Cristo. Então, capítulo 1, essa profecia aqui é uma profecia contra Nínive, que é a capital da Síria. Nós já vimos isso lá no livro de Jonas, que certa feita Jonas pregou contra Nínive e toda aquela nação se arrependeu, se vestiram de pano de saco e se voltaram para Deus e se converteram dos seus maus caminhos. Então, o profeta Naum, ele veio aproximadamente 100 anos depois do profeta Jonas. Primeiro veio Jonas, depois o profeta Naum. Então, o assunto principal aqui é acerca do caráter de Deus. O capítulo 1 fala do caráter de Deus e da sua paciência. O capítulo 1, verso 1 e o verso 2, então, nós sabemos que o estupim de Deus é longo, Deus é longânimo, mas esta longanimidade, ela pode chegar ao fim. Então, as pessoas, elas só têm mostrado um lado de Deus, elas só falam um lado de Deus, que Deus é bom, que Deus é amor. E é verdade, Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer na cruz por todos nós. Deus, ele é amor. Então, ele nos ama de tal maneira que Deus nos ama de tal maneira que deu o seu único filho. Mas também Deus é um Deus de ira, zeloso e, diz a Bíblia, e vingador. Olha o que diz aqui no verso 1 do capítulo 1, que diz assim, ó, olha só. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. O seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários. Ele é zeloso, diz a Bíblia aqui, ele é zeloso e ele é vingador. É isso que as pessoas têm que entender. É o caráter. Talvez você fale assim, poxa, pastor, qual que é o caráter de Deus? Deus é bondoso? Sim. Deus é compassivo? Sim. Deus é longânimo? Sim. Deus é amoroso? Sim. Mas também Deus é justiça. É isso que você tem que entender, porque você tem que tomar muito cuidado como que você imagina Deus, como que você coloca Deus na sua cabeça. Então, você está definindo, adorando a imagem desse Deus na sua cabeça, mas Deus é zeloso, Deus é vingador, Deus é justiça, e não deixará culpado aquela pessoa que está impune. Então, Deus, ele não vai deixar de forma alguma o culpado sem ficar impune. Não, pode ter certeza disso. Ele vai fazer justiça. Aí, Deus, você sabe que ele é amor, mas ele também ele é justiça. Então aqui, se o culpado fica impune, então Deus não é justiça. Então, cadê a justiça de Deus? Então Deus é amor, mas Deus também, ele é justo. Então, capítulo 1, nós podemos ver aqui que está falando acerca do caráter de Deus. O caráter de Deus é muito forte, diz aqui as Escrituras, e diz assim, ó, olha só, o Senhor é muito paciente
mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Ele não vai deixar. Então, de Deus não se brinca, de Deus não se zomba, que você planta o que você vai colher. Pode ter certeza disso. O verso 4 até o verso 6, ele controla a tempestade, faz os montes tremer, e diz aqui que as nações diante dele se prostam. Então, ele não é apenas um Deus criador, mas é um Deus mantenedor. Ele mantém tudo, ele é Deus, o Deus da criação. O verso 7 fala que ele é o nosso refúgio. Ele é zeloso, mas também vingador. Ele é bom, mas ele também, se você buscar ele vai deixar que você venha alcançar refúgio e refrigério na tua alma. Então ele termina com uma palavra aqui direta contra a cidade de Nínive, ameaçando e falando que será o seu fim. Então, que o fim de Nínive, está próximo, que será muito próximo. Então, que eles voltaram a oprimir Judá e voltar às práticas do pecado. O verso 8 do capítulo 1 diz assim: mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos. Esse é o nosso Deus. Jonas pregou o juízo e eles voltaram à prática do erro. O verso 9 fala do juízo de Deus e isso daqui é muito forte. É muito forte sobre a vingança de Deus. Deus é amor, mas acima de tudo, ele é justiça. O capítulo 2 diz assim no capítulo 2: o destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie a estrada, prepare a resistência. O vingador, o destruidor, vai vir contra você. Então a queda de Nínive era inevitável. Então, a capital do Império da Síria, uma cidade que estava em destaque, Naum, ele vai pregar contra essa cidade, o profeta Naum. Então, as pessoas não quiseram dar ouvido a Deus. Olha o que diz aqui no verso 10 do capítulo 2. Diz assim: devastação, destruição, desolação. Os corações se derretem, os joelhos vacilam e todos os corpos, e todos os corpos tremem, e o rosto de todos empalidece. Os rostos pálidos, né? Onde está agora a toca dos leões? Cadê? O profeta pregou, o profeta falou, mas diz a Bíblia que aquelas pessoas não quiseram dar ouvido. Aquele povo foi saqueado, foi destruído. Então, está aqui Nínive, uma cidade rica, poderosa, mas que viraram as costas para o Deus de Israel. E não é por falta de aviso. Nós pregamos, nós falamos, mas muita gente zomba, muita gente critica, como no passado. Mas vamos lá, o capítulo 3 fala da condenação de Nínive, o julgamento com Nínive. Então, a condenação dessa cidade, no capítulo 3, que diz assim: a cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas, repleta de fraudes, corrupção, roubos, fazendo vítimas, enganando as pessoas. Um dia a casa cai. Pode ter certeza disso. O estalo dos chicotes, os barulhos das rodas, o galote dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra. Tá vindo aí. O barulho do chicote, o galope dos cavalos, o chicote. Tá vindo aí, já estou ouvindo os barulhos. Fala da condenação desse povo. Então, é muito forte o verso 2, o verso 3, a destruição iminente. O verso 2, o verso 3 e o verso 4, eu quero ler para vocês. Diz assim: o estalo dos chicotes, o barulho das rodas e os galopes dos cavalos. Os cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes. Muitos mortos, montanha de cadáveres. O dia chegou. O dia do juízo chegou.
porque eles não quiseram dar ouvido. Tudo por causa de desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestre de feitiçarias, que escravizou nações com sua prostituição e povos com sua feitiçaria. O fim deles chegou. Tudo porque não quiseram dar ouvido à voz de Deus. Então aqui a queda iminente, o verso 12 até o verso 19. Eu quero só ler aqui o verso 19 do capítulo 3, que diz assim: não há cura para a sua chaga, a sua ferida é mortal. Depois, não há cura, sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito, bate palmas pela sua queda. Pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites? Então todos bateram palma para a queda de Nínive, porque eles não quiseram dar ouvido à voz de Deus. E assim nós terminamos mais um livro da Bíblia, e nós vamos continuar aqui amanhã com o livro de Abacuque. Eu gostaria que você viesse ler o livro de Abacuque, capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. Leia esses 3 capítulos, que vai ser muito forte. Eu vou ficando por aqui com a minha participação. Vamos lá, vamos retomar. Vamos retomar o nosso estudo, porque com Deus você não perde. Com Deus você só ganha. Uma ótima sexta-feira a todos. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro. Até mais. Deus abençoe.